pessoal! E hoje estamos começando mais um Fortalcast. Mas ao meu lado não está o Serginho, e sim o Thiago. Tudo bom, Thiago? E aí, Marina, tudo bem? Tudo, é uma honra ter você aqui. A honra é minha estar ao lado de duas mulheres maravilhosas como vocês. E hoje a gente vai receber uma pessoa de extrema importância. Pô, com certeza. Ela é ex-consuleza, que fala, né, da França, do Brasil, consultora, cientista política e jornalista. Ah, meu Deus. E acertar. Eu juro que eu vou acertar. Alexandra Lojas. Isso, Alexandra Lojas. Tá bom. Boa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito prazer e muito obrigada pelo convite. E desculpa, eu não falo francês, mas na próxima vez que eu te entrevistar, eu vou falar direitinho, te prometo. Ale, posso te chamar de Ale? Claro. Então tá bom. Ale, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história antes de você chegar no Brasil. Então, para te contar um pouco da minha história, bom, nasci na França, nasci lá, cresci lá, tive a oportunidade de viajar e de morar em 8 países, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, na Espanha, na Suécia. Então, essa abertura cultural gerou assim uma parte nomádica dentro de mim, de sempre procurar entender melhor as culturas. E desde que cheguei no Brasil, estou no meu 10º ano, cheguei em 2012, o Brasil realmente mexeu muito comigo. Eu era apresentadora de TV na França, me formei na Sciences Po Paris. E tive a oportunidade de ser jornalista, mas quando tive que deixar minha carreira para seguir meu esposo, que era cônsul-geral da França em São Paulo, mexeu comigo ter que deixar minha carreira, mas aqui consegui me reinventar e também perceber o quanto tinha algo para desenvolver no Brasil sobre o empoderamento da mulher e a questão racial, que hoje ficou e virou meu foco. Agora, o porquê que você resolveu... Porque o seu marido não é mais cônsul, certo? O porquê que você resolveu ficar aqui e não partir, não voltar para a França? Então, acho que depois de 22 anos de carreira na diplomacia, meu esposo também quis colocar as malas num lugar. E como o Brasil me deu uma oportunidade de desenvolver minha consultoria para ajudar as empresas a contratar mais diversidade, a quebrar o teto de vidro para deixar mais mulheres subir na alta liderança, ele percebeu que também casamento não é só a carreira do homem. Então, ele colocou a carreira diplomática dele entre parênteses e me deixou protagonismo. Então, hoje é nosso combinado. Agora, para mim, foi um crescimento absurdo, porque o Brasil também que seja um país extremamente complexo sobre a questão racial, pelo menos é um país que assume ser um país patriarcal, machista e racista. Então, já dá para trabalhar esses assuntos, porque no meu país é até difícil abordar o tema, porque como somos o país da Simone de Beauvoir, é o país do feminismo. Como somos o país da democracia, com o lema Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, temos essa narrativa de achar que estamos bem resolvidos sobre essa questão racial. Só que não, somos um país extremamente opressor, dominante, que invadiu o mundo em várias épocas, e claro que temos nossas questões hoje sobre islamofobia, sobre racismo estrutural também lá na França, e também onde as mulheres sofrem muitos assédios moral, sexual, onde realmente temos ainda que jogar muita luz nessa poeira nossa, mas pelo menos no Brasil eu ganhei um lugar de fala, acho que através também do meu status diplomático,
por ser a única mulher negra em todos os espaços de poder onde eu transitava, eu achava que, segundo o IBGE, se tem 56% da população que é negra no Brasil, é importante também ter essa representatividade nas alturas. Só que, infelizmente, eu escutava muito sobre democracia racial antes de vir para cá, de que era um país super miscigenado, que estava tudo resolvido. Só que quando realmente percebi a realidade brasileira, percebi que eu era sempre a única nesses ambientes de poder e de tomada de decisão. Então, quis usar meu lugar de fala para cutucar um pouco a sociedade. A realidade nua e crua, né? Você falou das empresas, né? Que as empresas têm essa... não tem mulheres, às vezes. Hoje está mudando bastante, graças a Deus, mas assim, as mulheres não estão em cargos de chefia, ou às vezes mulheres negras. O que você acha que tem que ser feito? O que pode ser feito? O que está sendo feito para mudar essa cultura, né? Vamos falar assim. Então, dizer que já está mudando bastante é ser muito utopista ou muito, como dizer, assim, celebrar antes de realmente chegar num nivelamento equilibrado, porque está mudando, com certeza, mas ainda de forma muito tímida, porque não podemos dizer que São Paulo é o Brasil. São Paulo está mudando, mas vai lá no interior perceber que essa realidade é muito longe de acontecer. Vou palestrando assim no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no sul também do país, e vejo que às vezes estamos em outra época sobre essas questões de gênero. Mas para te responder, eu acho que o que precisa ser feito é instaurar cotas, porque sem cotas não vamos resolver. Se somos nós mulheres 52% da população, hoje somos também 45% do mercado de trabalho, e no escopo das famílias somos 48% das famílias são chefiadas por mulher, porque com os divórcios e com as famílias monoparental, a mulher no final está a chefe de família na maioria dos casos. Então, importante, por exemplo, para um banco como o Bradesco, onde eu trabalho já essas questões já há vários anos, perceber que as instituições financeiras, por exemplo, elas perdem 700 bilhões de dólares por ano por não saber conversar com o público feminino. Nossa. Agora, onde colocamos esses 700 bilhões de dólares por ano? Na cosmética, na roupa, nos sapatos, nas bolsas que compramos, porque esses mercados subiram seduzir as mulheres. Por isso que hoje é importante perceber, quem vai abrir a conta bancária é a mulher, quem vai abrir a conta bancária dos filhos é a mulher. Então, a tomada de decisão de uma mulher, ela é enorme na nossa sociedade. Eu trabalhei, por exemplo, por uma marca de cerveja que, se olhamos as cervejas, as marcas de cerveja, durante décadas só conversaram com as mulheres, com os homens, usando a hipersexualização, a objetização das mulheres dentro desses comerciais para seduzir os homens a comprar cerveja. Mas não perceberam que quem bebe cerveja no barzinho são mulheres. Quem bebe cerveja no churrasco, também as mulheres bebem cerveja. Agora, fizemos uma pesquisa de mercado, percebemos que 42% do consumidor final são mulheres na cerveja. Só que na compra da cerveja, 80% da compra final é feita no supermercado pelas mulheres. Então as marcas, essa marca em particular, tem um contrato de sigilo, colocou mulheres na publicidade, aumentamos as vendas de 11% em 2 meses. Então, o quanto o fato de trazer diversidade por dentro da sua empresa vai te ajudar a aumentar tua rentabilidade e teu escopo de criatividade, de inovação, de percepção do consumidor final. Então, por isso que hoje tem pesquisas da McKinsey, da KPMG, do MIT, da Stanford, que nos ajuda a perceber que mais diversidade você vai ter na tua empresa, mais negócio você vai ter. Que se você só deixar homens brancos da elite, que se formaram pela PUC, FGV, Mackenzie, USP, para desenvolver produtos, para falar com o consumidor final, que é na sua maioria analfabeto funcional, da favela, negro e mulher, esse
esses grupos minorizados que são maiorias, o homem branco da elite não vai conseguir seduzir da melhor forma o consumidor final. Por isso que hoje diversidade entrou na questão do ESG e hoje as empresas vão liberar muito dinheiro para entender as questões do ESG, que é a agenda mundial da responsabilidade ambiental, da questão social e da questão da governança. Então, hoje fico muito feliz de poder ajudar, sou uma gotinha no oceano, mas ajudar pessoas a abrir o escopo da inovação através da diversidade. Outro dia a gente entrevistou aqui um negro e ele era completamente contra as cotas raciais, porque ele falava que, de certa forma, você estaria diminuindo aquela pessoa, dizendo que ela não tem, por exemplo, na faculdade, no vestibular, porque você estaria dizendo que aquela pessoa ela não seria tão inteligente, menos capaz. Você é contra ou a favor uma cota racial em vestibular? Então, eu consigo entender as pessoas que são contra cotas, porque eu acho que colocar cotas talvez que seja a pior das soluções, é a única solução. E ela é idealmente uma forma de reequilibrar uma dor histórica de quase 400 anos de escravidão e de exploração de milhões de seres humanos negros que foram escravizados. Então, tem que ter uma reparação. O fato de hoje, por exemplo, as mulheres sair mais diplomadas das universidades do Brasil já há mais de 20 anos. As mulheres saem com mais diplomadas das universidades, porque somos ainda só 6% dos boards executivos. E a mulher negra, nessa intersecção, 0,4% dos boards executivos têm mulheres negras. Então, é muito, muito pouco. Sim. Então, se fosse realmente sobre meritocracia, sobre capacidade, sobre intelectualidade, se nossa sociedade estivesse realmente praticando meritocracia, deveria ter 56% de mulheres que saem diplomadas na sociedade, dentro da nossa sociedade. Só que, infelizmente, o patriarcado, o racismo, o machismo, a heteronormatividade, o capacitismo fizeram que temos, através do nosso consumo, do audiovisual, como somos formatados a enxergar o homem branco como mais heterocis, como mais legítimo a certas posições, nem percebemos o quanto temos dentro de nós atitudes sexistas, atitudes racistas. Então, por isso que se não temos dentro da nossa sociedade as mesmas oportunidades desde o início, não podemos dizer que no final o negro é menos capaz. Não, ele talvez seja menos capaz para entrar na USP porque o ensino público não deu o preparo necessário para ele já poder começou na corrida lá atrás, né? Exato. Então, por isso que temos que implementar cotas para poder reequilibrar. Nos Estados Unidos, se você olhar as cotas, elas geraram, assim, durante 24 anos, um reequilíbrio. Não resolveu toda a questão racial, mas a mulher mais rica dos Estados Unidos é negra. O Barack Obama também se beneficiou das cotas. E cadê o Barack Obama brasileiro? Cadê a Oprah Winfrey brasileira? Cadê o Spike Lee brasileiro? Cadê a Beyoncé brasileira? Economicamente falando, tá? Temos muitas cantoras negras excelentes, mas economicamente não temos um Jay-Z ou uma Beyoncé. Agora, eu acho que a questão racial no Brasil, ela é tão estrutural, ela é tão o backbone, o esqueleto da cultura brasileira que hoje, infelizmente, precisamos de implementar cota. Agora, esse cantor que não gosta de cota, eu respeito o posicionamento dele, mas eu acho que é bom também estudar que o Brasil foi, por exemplo, o primeiro país do mundo a ter cotas, tá? Então, tivemos a cota do boi.
A cota do boi era para facilitar filhos de fazendeiros a poder entrar nas universidades. Então, quando houve cotas para brancos do interior para poder entrar nas universidades, porque justamente eles não tinham o mesmo nível intelectual ou preparo para... tudo bem, cotas para brancos, tudo bem. Agora, cotas para negros, isso que é interessante, ver o quanto a sociedade se levanta contra negros mesmo, como por exemplo no episódio da Magalu, que abriu um programa de trainee para negros e virou o debate nacional, número 1 dos tweets, como se fosse errado reservar 19 vagas para negros quando reservamos a vida inteira as vagas de trainees para brancos, só que de forma muito orgânica, sem implementar uma lei para brancos, mas de fato só tinha brancos. Então, é um assunto complexo, mas temos que ter a coragem de debater ele. Sim. Você falou pra gente, né, até lá fora, que você já morou em 8 países, né? Você acha que o Brasil está muito atrás ainda nessa questão racial, nessa questão das cotas, na questão dos cargos, né, igual a gente está falando nas empresas? Você acha que dos países que você morou, o Brasil ainda falta muito, está muito atrás? O Brasil está muito atrás, mas está num momento de acordar sobre essas questões. Eu vejo muita movimentação. Eu sou também muito optimista e talvez um pouco ambiciosa e também até poderia raciocinar como você fez, de falar bastante, porque realmente gosto de focar no positivo que está acontecendo. Sim, claro. Mas com certeza vejo que tem nesses últimos 5 anos, tem tido realmente uma movimentação de muitas multinacionais. Eu posso dizer que fiz consultoria e palestras em mais de 100 multinacionais. Então, tem um interesse de abordar essa temática, tem um interesse de mudar o quadro. Claro que o Brasil está muito mais atrasado, porque é o segundo país a ter a maior população negra do mundo, depois da Nigéria. E realmente, na questão racial, se você abrir a televisão, se você olhar em qualquer biblioteca municipal do Brasil, ou se você entrar em qualquer loja de brinquedo do Brasil, você não vai achar super-heróis negros num país que tem a maior parte das suas crianças que são negras. Você não vai ver protagonistas negros na maioria dos livros infantis das bibliotecas municipais, públicas ou escolas do Brasil. Dentro dos livros didáticos, você só vai ter uma ligação ao negro através da escravidão. Mas você não vai ouvir que a geladeira foi inventada por um negro, o Frederick McKinley Jones, o marca-passo, a antena parabólica, o celular, o semáforo, o elevador. Então, todas essas coisas da ciência, das tecnologias que usamos no nosso dia a dia, que foram inventados por negros, não entraram nos livros didáticos do Brasil. Então, tem uma narrativa que sempre coloca o negro nessa dor histórica que é a escravidão, que é um crime contra a humanidade, mas não parece que ninguém é culpado disso, que aconteceu, vamos passar para outro assunto que já acabou. Não é só assinar a lei áurea. O Brasil foi construído em cima da exploração durante 400 anos, quase de milhões de vidas negras. Então, claro que hoje, quando falamos de que vidas negras importam, é porque entre 2001 e 2015 houve mais de 700 mil negros, jovens negros mortos no Brasil. Então tem quase assim, um genocídio acontecendo que é totalmente silenciado, que matou mais de 2 a 3 vezes mais pessoas que na guerra da Líbia e da Síria. Na nossa época, e a mídia, ninguém está falando sobre isso. Então, esses homicídios não são só do tráfico de droga. Eles são homicídios acontecendo e passando totalmente batidos, porque a vida negra no Brasil não importa. Você já sofreu algum racismo aqui no Brasil?
Então, essa é uma super boa pergunta, porque o que é sofrer de racismo? Para mim, sofrer de racismo não é só alguém me chamar de macaca ou me jogar uma banana num campo de futebol. Para mim, racismo é abrir-me na televisão e não ver 56% de negros. Para mim, racismo é justamente ver um shampoo escrito com cabelo normal, quando a maioria da população no cabelo normal é o cabelo crespo. Assim, o racismo ele está em tudo. Então, sofrer de racismo, claro que indo no Clube Pinheiros, tinha esquecido minha carteira, era sócia naquela época. Eu cheguei com meu filho e a pessoa da entrada me fala: mas você é acompanhante? Eu falei: não, sou sócia. Podia olhar meu nome. E ela insistiu e foi olhar lá nas babás, porque não conseguiam enxergar uma negra sócia do Clube Pinheiros. Igual vou, assim, ir numa loja. A forma do atendimento para uma consumidora final negra é muito diferenciado que quando estou com meu esposo, quando estou com uma amiga branca. E é muito engraçado ver como as pessoas se comportam com a amiga que talvez não veio comprar. E eu sou sempre aquela como se fosse ajudante dela, ou como se fosse tão absurdo, gente. Isso para mim é um absurdo tão grande que nunca. Eu acho que se eu por um acaso assisto qualquer coisa do gênero, eu acho que eu ia ser muito mal educada. Porque eu Mas acho deveríamos mesmo. É muito feio isso, entendeu? Porque qualquer pessoa, você, o Thiago, eu acho que todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, independente se a pessoa tem dinheiro, se ela é branca, se ela o que seja, tem que ser tratado igual, porque todo mundo vai para o mesmo lugar e ponto final. Se ela é negra ou não, só que, infelizmente, esse raciocínio ele é muito de pensar que deveria ser assim, mas estamos muito longe de estar assim. Por isso que não basta não ser racista. Temos que ser antirracista, como a Angela Davis fala. Porque nossas atitudes de ignorar ou de não estar mesmo a sentir a dor ou a empatia, assim, precisamos aumentar nosso círculo empático para justamente perceber que essas micro-humilhações, essas microagressões, elas acontecem o tempo todo. E não é só, você já sofreu racismo. A verdade, o racismo ele está em tudo. Ele está feito de uma forma extremamente sofisticada, subliminar e sutil. Por isso que é difícil desmantelar ele e que eu falo que o Brasil é o país mais racista do mundo, porque aqui não tem uma segregação que não seja cordial. A segregação aqui ela é cordial. A apartheid ela é cordial. Ela não tem uma lei falando, olha, não é para esse negro não entrar no Iguatemi, mas ele sabe, esse negro, que se ele entrar num restaurante do Iguatemi, ele não vai ser bem atendido. E isso você não vai passar por essa humilhação, então você vai, assim, não vai perceber e para você talvez não existe. Ou para muitos é mimimi. Então, isso que é interessante perceber o quanto precisamos aumentar nosso círculo empático, começar a ter essa prática antirracista no nosso dia a dia para justamente se aproximar. Como vocês estão fazendo hoje, me dando voz, é um acto antirracista. Porque tem que olhar de nossos convidados do ano inteiro, cadê esses 56% de negros sentados nessa mesa? Então, é também abrir nosso olhar sobre essas questões, o quanto, dentro da dinâmica com tua filha, por exemplo, será que ela tem uma boneca negra? Tem. Tudo bem. Ela tem. Uma. Ela tem. Só que será que deveria ter 56% dos brinquedos dela? Só que vai ser difícil achar. Porque até mesmo para os meninos. Sim. Não tem. Que seja em Salvador ou em Curitiba, não tem no Brasil um super-herói nacional negro. Não existe. Agora, em 2022, não existe. Nacional, hein? Tem do Star Wars.
Mas tenta, na próxima vez que você vai na Bahia, tenta achar. Você vai alucinar. Um lugar onde tem 80% da população que é negra, não tem brinquedos negros, quase. E vai ter umas 2 bonecas negras claras, com cabelo alisado. Então, a autoestima para se desenvolver com cabelo crespo e se achar linda, porque é isso também. A falta de representatividade, isso machuca a autoestima das crianças. É terrível. Você viu no Big Brother que passou, que teve aquele caso do João, do cabelo, que o Thiago Leifert deu uma aula lá, né, para todo mundo. Que você lembra desse episódio? Você quer comentar? Claro, e acho o BBB hoje um posicionamento de reeducação acelerada sobre todas essas questões, todas essas intersecções. Acho fantástico assim, esses debates, porque é isso. Eu acho que temos que ter a coragem de ter o debate. Como precisamos ouvir o Monark, o Adrilles, falar sobre a fascinação que eles têm para a narrativa nazista. Eu acho fantástico esses debates acontecer. Fantástico por quê? Porque precisamos realmente ouvir os dois lados, do racista, do antissemita, como das pessoas antirracistas e das pessoas que pregam a democracia. Porque senão parece que não existe. E sem esse debate, sem ouvir justamente essas questões, não podemos realmente perceber aonde estamos errando. Porque muitos pensam como Adrilles, porque o Brasil, temos que ter a honestidade de olhar para o passado. Tive o segundo partido nazista mais importante do mundo, depois dos alemães, e a maioria dos nazistas, depois da Segunda Guerra Mundial, vieram se esconder aonde? No Brasil e na Argentina. E isso é totalmente silenciado. Então, o raciocínio nazista, o raciocínio eugenista, pregando a beleza e a superioridade, a supremacia branca, a superioridade do loiro com olhos azuis, vem da eugenia praticada pelos nazistas. E está muito forte na cultura brasileira. Percebo meu filho que é loiro e branco, foi uma loteria genética mediana. Um filho branco de cabelo loiro. Vejo os elogios que ele pega o tempo todo, de que é anjinho, alemãozinho, pequeno príncipe. Recebe tantos, mas tantos elogios, porque tem uma fascinação nazista e eugenista dentro da cultura brasileira. Então, precisamos hoje ter a coragem de debater sobre isso. Por isso que, claro que é super errado, no meu ponto de vista, a forma deles ter essa fascinação, mas sem abrir o debate, não podemos realmente desconstruir o que é um raciocínio tosco, ultrapassado e inadequado dentro da nossa sociedade, que é uma democracia, e que esse posicionamento assim, é crime, mas sem poder dar realmente luz a esses raciocínios, não podemos desconstruir nossa sociedade e reconstruir ela de forma mais igualitária. Você, quando era consuleza, você sentia algo diferente nas pessoas por você ser uma negra? E depois de você deixar de ser consuleza, você sentiu que as pessoas mudaram com você? Foi interessante porque, bom, eu recebia mais de 6.000 pessoas por ano na residência consular e o protocolo francês fazia questão de ficar na entrada para dar a bem-vinda aos convidados. E muitas vezes pessoas passavam na minha frente achando que era uma empregada doméstica da residência consular. Mentira. Então, era interessante porque eu podia também ter o privilégio de subir no palco para fazer seu discurso de introdução, muitas vezes, e as pessoas se dar conta que era anfitrião da noite e não só dentro. Mas também, se eu fosse empregada doméstica da minha própria casa, gostaria não ser invisível. Claro, e tem essa coisa da invisibilidade do negro. Então, claro que hoje
o meu status me deu bastante destaque para muitas vezes ter o privilégio de ser reconhecida. Então as pessoas não me tratam tanto com depreciação em São Paulo. Agora, se eu vou em outros estados, é bem diferente, mas eu não me incomoda ainda passar por essas micro-humilhações, agressões, porque ela é como o combustível do meu trabalho. É como se eu posso ainda sentir essa dor para tentar ser como uma antropóloga, uma socióloga. Estou só observando uma sociedade onde essa cultura precisa mudar, mas não deixo essas micro-humilhações me machucar, o quanto era o caso antes. Agora, claro que desde que eu não tenho mais o título de consuleza, as frequentações mudam, mas eu acho que também é bom porque eu também estou uma mulher em construção e tenho que passar por vários e transitar por vários momentos da minha vida. Então, hoje ter menos talvez convite não me incomoda tanto, que eu me concentro muito mais em produzir conteúdo intelectual para as consultorias que faço nas empresas. Então, realmente não, claro que percebo que tem uma mudança, mas percebo também que o Brasil me abraçou, me deu essa inteligência emocional que o brasileiro tem, que é muito mais no coração que na cabeça, no racional, que no meu país é muito mais na cabeça. E assim, para mim, o Brasil mexeu muito comigo. Então, posso também ser muito crítica na construção, né, de um Brasil melhor, sobre minha vivência aqui, mas posso também agradecer e ter uma gratidão imensa para o Brasil e os brasileiros que abraçaram essa causa, abraçaram esse desejo de mudança. E tenho muitos amigos hoje que voltam a me falar: Alexandra, eu era tão racista, mas tão racista, e você me cutucou, e você abriu alguma coisa na minha cabeça hoje, eu percebo. E tenho assim, até uma melhor amiga minha, os filhos falando: e aí, a racista, agora tem uma amiga negra, e aí, que é isso? E ela me fala também que ela aprendeu muito. E vou ter, por exemplo, hoje uma amiga que é vereadora que me mandou uma mensagem, não entendeu porque eu postei algo sobre Batecu, um evento afrocentrado com funk e tal. Ela não entendeu porque no mundinho, na bolinha de Faria Limers, onde ela está, o funk Boa. O funk e a cultura afro é algo quase underground, errada na percepção dela, mas eu falo, é minha linha editorial, eu gosto disso. Claro. Agora, posso ser afrofeminista e gostar de funk, sim. Posso ser assim, eu gosto de dicotomia, gosto de opostos, e eu posso também assim curtir ir num baile da Vogue, tão bem como posso curtir ir num baile funk de Paraisópolis. Então, gosto de transitar em lugares onde ninguém me esperava eu chegar. Então... Você falou que gosta dos opostos. Uhum. Você acha que, assim, você é um racista convicto, você senta para tentar mudar a cabeça da pessoa se você tiver a oportunidade, ou você acha que é caso perdido, que não tem como mudar? O que você pensa? Então, minha expertise é mudar os racistas mais radicais. Então, eu nasci numa família extremamente racista. Meus avós e bisavós nunca aceitaram minha mãe branca casar com meu pai negro, e aprendi a amar eles, e eles aprenderam a me amar. Então, minha expertise hoje é justamente trabalhar com os RHs racistas que não conseguiam contratar diversidade, e que hoje, assim, me contrataram para vir fazer uma palestra para o Dia da Consciência Negra, para eles se dar a consciência de que eles fizeram algo sobre diversidade. Mas eu entro para bagunçar o sistema. Então, eu tenho muito mais interesse de ir conversar com o Bolsonaro ou alguém que pensa muito longe do meu pensamento, que de trabalhar com alguém que já concorda comigo. Então, eu não tenho... Quando tem pessoas me falando, mas você está dando muito
tempo para falar com pessoas que não valem a pena. Eu discordo, não é porque fechou os olhos que o Bolsonaro desapareceu, sumiu, e os raciocínios dele. Agora, que possamos ser seres em construção e possamos evoluir sobre certas questões, eu não vou parar de achar que é possível. E eu já converti muitas pessoas racistas em pessoas antirracistas. Então, minha especialidade, minha expertise é justamente levar as pessoas a entender meus raciocínios. Muitas vezes não vou num jantar iniciar um debate sobre essa questão, mas no palco tenho 40 minutos a 1 hora para desconstruir e ajudar as pessoas a ver o número 6 do meu lado, quando a pessoa estava enxergando um 9 na minha frente, hein? O número 6 oposto, né? Então, me interessa muito mais trabalhar com pessoas lá no topo da pirâmide, na Fiesp, assim, nessas alturas dessa bolha que precisamos estourar. E tenho tido resultados incríveis. Ajudei a contratação de 458 negros em multinacionais. Ajudei através do meu aplicativo. Depois ajudei a aumentar de 600% a presença das mulheres negras em muitos veículos, como a revista Vogue, a revista Harper's Bazaar, Cláudia, Marie Claire. Então, sabe, colocando sementinhas sobre essas questões que fizeram ter um resultado de um aumento de 600%. Então, eu tenho muita ambição e muita... sou muito optimista sobre o Brasil. Vejo que chegou nossa geração a perceber que precisamos trazer a mudança que queremos ver no mundo e ser a melhor versão de mim mesma nessa questão é justamente me tornar ativista e militante dessas causas que me fazem acordar e achar que sim, somos capazes de mudar esse quadro. Você acabou de comentar que você tem um aplicativo. Como que funciona esse aplicativo? Então, infelizmente, eu não tive os recursos para manter esse aplicativo, que era o Protagonizo, que era basicamente um LinkedIn de negros com doutorados, mestrados e que falavam inglês. Legal. Que estava cansada de ouvir RHs me falar, mas não achamos no LinkedIn negros prontos para entrar na liderança. Então foi assim que desenvolvi esse projeto, só que nunca consegui captar recursos para continuar e manter essa plataforma. Então até chegamos a ser finalista do Prêmio OI como melhor aplicativo do ano, competindo com o aplicativo do Correio, da Visa e da Banco do Brasil, e não consegui recursos para manter. Mas agora estou a entrar num projeto com 4 homens fantásticos, o Renato da Locomotiva, o Celso da CUFA, o Preto Zezé da Frente Favela, também com o Silvio Almeida, que escreveu O Racismo Estrutural, e o Evanildo da Locomotiva também, que são assim, homens empresários fortes, posicionados sobre a questão racial, e estamos lançando um projeto com várias soluções para trazer para as empresas soluções e pacotes inteiros para da contratação à educação, passando pela questão do marketing, da representatividade dentro do quadro das marcas e pesquisas de mercado sobre afroconsumo. Então, agora vamos ter uma plataforma para resolver e vai se chamar IO. Legal. Aí você já está o seu lado empreendedora, né? Claro. Fala, você participou do Shark Tank? Sim. E aí, como é que foi essa experiência? Então, participei nessas 2 últimas temporadas, a 5ª e a 6ª, e agora fui chamada para a 7ª. Então, adoro esse programa. Eu acho que ele é um reality show que te deixa, assim, educativo, que te deixa transformado quando você assiste ele. Os Sharks são
assim, pessoas, realmente, conheço muitos empreendedores, muitas pessoas de sucesso, mas realmente a curadoria desse time é fantástica. Então, foi uma coisa maravilhosa de poder sentar do lado de todos esses bilionários para poder investir em, assim, empresas sociais, empresas das favelas, empresas lideradas por mulheres e por negros. E hoje, assim, virei mentora de vários desses projetos. E assim, para mim, é tão bom poder ter, assim, todo um time de pessoas extremamente influentes no mercado dos negócios para alavancar e ajudar esses perfis de empreendedor a crescer. Então, adoro participar e é uma coisa, é um reality show muito gostoso. Então, convido vocês a acompanhar. E o que é mais... Para você, o que é mais difícil na escolha? Porque você tem que escolher, né? Quem tem a melhor proposta. Qual que é a sua maior dificuldade na sua escolha? A verdade é a curadoria já inicial para entrar no Shark Tank são negócios já de sucesso. Então, eles estão levantando dinheiro para dar o próximo passo. Então, não é tão difícil para ajudar eles. Onde acho mais difícil para um empreendedor perceber que ele vai mudar de um dia para a noite a narrativa dele é reservar um dinheiro para o marketing, para relações públicas e assessor de imprensa. Muitos empreendedores têm dificuldade de investir em relações públicas porque não sabem o que é. Só que quando você consegue ser entrevistado por vários veículos, você vai construindo o seu branding. E sua marca dentro das redes sociais é muito importante para ter relevância e confiança do consumidor final, tanto do investidor. Então, reservar um dinheiro para relações públicas, assessor de imprensa e marketing é essencial se você quer dar um pulo contigo a seu produto, porque você pode ter o melhor produto do mundo, se não ele é divulgado, Ninguém fica na tua cozinha. Né? Ninguém conhece. Isso. Bom, legal. A França, que é o seu país de origem, né, ela prega, né, liberdade, igualdade e fraternidade. E você acha que isso realmente acontece lá? É uma super pergunta. A verdade, a França tem justamente um marketing excepcional. Ótimo. Um marketing ótimo, realmente somos muito bons em pregar que somos igualitários. Só que não, agora estamos vendo como o Frente Nacional e também a candidatura do Zemmour, pessoas fascistas, racistas e islamofóbicas estão ganhando mais espaço no quadro público. Então, eu acho que não, a França tem que assumir sua história colonizadora, escravocrata, que somos o segundo país, depois do Brasil, a ter tido mais escravos. Por isso que, por exemplo, quando eu pergunto para vocês qual é a fronteira, qual é a maior fronteira que a França tem como país? Me conta. Não tenho a menor ideia. Me perguntou agora, não sei. Não tenho noção. Chuta. Faço nem ideia. Não sei, gente. Não, mas Vou olhar pode errar. Pesquisa, Marina. Não, mas quando você pensa na França, qual é a maior fronteira que a França tem? Com qual outro país? Outro país? Bom, a França tem a Itália. Não tem? Tem Itália Sim, por um Itália. lado. Espanha. Não. Tem Espanha Tem também. Espanha aham. também. Eu sou péssima de mapa, gente. Eu também. É como o Brasil. É como o Brasil que a França tem sua maior fronteira. Com a Guiana Francesa, que é um território francês. É verdade. Agora é um território francês que é uma história maluca dentro do Brasil. Não tinha pensado. Não, as pessoas não sabem que é a nossa maior fronteira. Por quê? Porque tivemos também várias colônias onde tínhamos assim
milhões de escravos. Então, que seja a Guiana Francesa, a Guadeloupe, a Martinique, a Réunion, que continuam sendo territórios franceses até hoje. Né? Então, nós também temos uma história bem feia sobre essas questões. Com Haiti, com tantos lugares. Mas temos dificuldades de abraçar nossa diversidade. Mas se temos, durante séculos, tido escravos, negros escravizados e também ter colonizados tantos países, hoje, se nossa população é miscigenada, ela é uma consequência sistêmica de uma história de escravidão e de colonização. Agora, falar dessa coisa pura, dessa raça pura, é um absurdo, porque justamente negros franceses da Martinique ou da Guadeloupe são franceses antes de pessoas de Nice, de pessoas da Savoie, da região para esquiar, da Alsace. Então, bem antes desses territórios. Então, por isso, nós temos também que curar essa dor histórica e abraçar essa miscigenação, porque a França é quanto miscigenada como o Brasil, só que temos muita dificuldade de assumir isso. E o que você acha da política brasileira? Acho uma bagunça interessante. Mas olha, eu acho que o Brasil... a consequência de ter tido 57 milhões de pessoas votando para Bolsonaro é também uma forma de assumir o que o Brasil é. Um país tradicional, católico, machista, patriarcal, racista, classista, heteronormativo. Assim, então... Para mim, não me surpreende tanto. Eu acho que, de uma certa forma, o Brasil assumiu quem ele é. E parou de ser o país do futebol, da carnaval, da miscigenação, das caipirinhas, das praias brancas, e de tudo joia, tudo prazer. Assim. Não, é um país violento, é um país também que tem uma forma extremamente agressiva de não querer olhar por seu passado e que traz consequências até hoje dentro do sistema. Então, o Brasil tem essa dicotomia de ser um país que parece doce, acolhedor, simpático, mas tem também um genocídio acontecendo em pleno século XXI. Sim. Agora, qual ano que você veio para o Brasil? 2012. 2012. Você sentiu muita diferença de 2012 para cá, economicamente falando? Então, eu acho que o Brasil está num momento de fervência econômica. Claro que estamos sempre falando da crise, falando da recessão, de muita... E claro que a pandemia trouxe muitas complicações, mas se olharmos realmente na questão econômica, o Brasil nunca foi tão rico como hoje. O Brasil é um país extremamente rico já há 40 anos, que se faz pensar que é do terceiro mundo, mas o Brasil é a nona economia mais rica do mundo. Sobre 190 e poucos países, o Brasil é o nono mais rico do mundo e já foi o sétimo. E há 40 anos, o PIB brasileiro está no top 10 dos países, mas há 40 anos já. Então, não é um país... Só que a desigualdade é absurda. Sim. Onde temos 80% da população que ganha por lares menos de 3 mil reais. Isso é um absurdo. Isso, para mim, é uma escravidão moderna. Porque o Brasil... Se você olhar a maioria dos países do G20... dos 20 países mais ricos do mundo, a média do salário mínimo nesses 20 países é 9 mil reais por mês. Então, o Brasil tem totalmente as condições de ter um salário mínimo de 9 mil reais. Na França, é impossível você contratar uma babá ou uma faxineira por menos de 9 mil reais por mês. É ilegal pagar menos de 9 mil reais por mês. Então, o Brasil tem as condições, mas como ele está enraizado nessa escravidão moderna, ele acha que não é possível. E ele continua essa dinâmica. Agora, se tivéssemos um salário mínimo de 9 mil reais por mês, você acha que teria a violência que tem hoje? Não.
Se todo mundo tivesse salário digno de R$9.000 por mês, estaríamos um país onde o ladrão, o assaltante que está no semáforo estaria na frente do Masterchef ou do Shark Tank à noite. Mas a violência chama mais violência. O Brasil é um país que tem os recursos de ter uma infraestrutura que poderia parar com as favelas. As favelas é manter uma violência, porque deixar pessoas viver nessas condições é uma forma de deixar o sistema continuar a cinzala, porque a favela não é muito diferente que uma cinzala. Então, olha os países do G20, eles não têm mais favelas. Então, aqui, a maioria da população mora em favelas. Então, tem essa questão de olhar para esse 1% do Brasil que vive em condições extremamente privilegiadas, mas que será que durante a pandemia os mais ricos doblaram os bilhões deles? Não tem algo errado ali? Sim. Não tem, é só olhar a Forbes, que saiu a lista dos 350 mais os bilionários do Brasil, você pode ver que o dinheiro está na mão de 30, 40, 50 famílias. E é isso, o dinheiro está muito concentrado em poucos. É exatamente o que você está falando. E 80 famílias detêm mais de 50% do PIB brasileiro. Então, é isso. E qual que você acha que seria a saída? Eu lembro que na França, eu acho que isso foi em 2012 ou 2013, o governo... Se eu falar alguma besteira, você me fala. O governo, ele começou a cobrar 75% de impostos sobre grandes empresas. Sim, de fortunas. De fortunas. Você acha que essa seria a saída aqui no Brasil? Acho uma saída excelente. Agora, imagino que ela nunca vai acontecer, porque estamos numa estrutura tão poderosa que para implementar essas leis, quem financia as políticas são essas mesmas famílias. Então, nunca vai acontecer essa tomada de consciência. Agora, também na França foi um projeto foi um projeto que foi implementado de forma muito curta, até todo mundo fugir para outros países. É isso que eu lembro. Eu lembro que tinha muitas empresas que começaram que falaram que não iam mais ficar lá. Sim. Não, foi o caso. Acho que era Louis Vuitton, LVMH, não era? Não, tem, mas assim, as empresas também têm o poder de financiar esses políticos da mesma forma na França. Por exemplo, quando vemos Bernard Arnault, assim, quando vemos LVMH financiando a reconstrução da Notre-Dame, que foi queimada, a igreja da Notre-Dame, eles financiaram, bancaram o reparo, só que tudo isso é isenção de impostos. Então, tem sempre jogadas de cintura que são extremamente bem estruturadas para sempre pagar menos impostos. Então, olha, agora, quando vejo que nós, franceses, pagamos 60% de impostos, que seja na TVA, nas coisas que ganhamos do nosso salário, depois das coisas que compramos, mais os impostos no final anual. Mas eu tenho prazer de participar dessa forma, porque realmente as infraestruturas da França são impecáveis. Que seja na educação, que seja na saúde. Agora, no Brasil, vocês pagam também 60%, acumulando todas as taxas que pagamos para essa água no final. Temos também muitos impostos. Agora, quando olho os buracos na rua, as infraestruturas, a péssima qualidade do ensino público. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo entender no Brasil é porque o Brasil é o 8º país a ter mais analfabetos do mundo, está no ranking dos países com analfabetismo funcional mais importante do mundo, mas também é um dos únicos países do mundo a ter 4 horas de ensino.
Na África, no país mais pobre da África, que seja a Gâmbia ou Burundi, tem 8 horas de ensino no sistema público, porque o Brasil tem só 4 horas de ensino. Não existe isso. Sim, você vai na escola de manhã ou vai da escola da tarde. Ela está falando do ensino ela tá falando do ensino público, não do... Sim. Não, porque minha filha entra 8h15 da manhã na escola e sai 5h30. Não, ela está falando do ensino público. Sim, está integral, mas a maioria das escolas não tem escola integral. Sim. É isso que a gente está em São Paulo, que é um estado riquíssimo. Ainda. E aí, igual ela falou que viaja bastante, vai para outros estados, pior ainda. Mas o sistema clássico público é 4 horas. Você vai na escola de manhã, vai na escola à tarde. E acho um absurdo, porque é a melhor forma de criar analfabetos funcional e de não ter pessoas pensantes para se tornar a melhor versão delas mesmas na vida. Sim, até porque quanto mais na escola a pessoa fica, melhor, né? Claro. Eu, pelo menos, eu penso assim para minha filha. Eu não quero que minha filha fique em casa sem fazer nada ou assistindo uma TV. Quanto mais puder ficar... E ela tem 3 anos. Quanto mais puder ficar na escola... É lá que ela tem que ficar, porque ela tem que aprender de tudo. E é só... Porque a primeira infância é onde você mais aprende, é onde você forma, né? Dizem que é onde você forma o ser humano, enfim. Que é a primeira infância, que é de 1 a 7 anos. Então, o que eu vou deixar em casa? Né? Enfim... É isso. Mudando completamente de assunto, qual que é a sua maior dificuldade hoje no trabalho? Porque hoje você faz muitas consultorias nessas grandes empresas. Qual que é a sua maior dificuldade nessas grandes empresas? Que você fala assim, não é possível que essa pessoa ainda pense dessa forma, não sei. Então, minha maior dificuldade hoje nas empresas é liberar budget para realmente poder trabalhar essas questões. Por quê? Hoje, vamos liberar budget para trabalhar a questão PCD, para a questão LGBTQIA+, a questão de gênero, mas pouquíssimas vezes vamos liberar budget para a questão racial. E, por exemplo, uma pessoa não vai ter problema, um RH não vai ter problema para pagar um headhunter para contratar um homem branco heterocis. Agora, pagar um headhunter para achar um negro ou uma mulher ou PCD, ainda tem essa dificuldade. Então percebo que hoje precisamos realmente reservar uma verba para entender que não adianta só decidir fazer publicidade onde vamos colocar essa diversidade, uma pessoa trans, uma pessoa negra. Não. Nas agências de publicidade que você contrata, você precisa pedir também, cobrar seus fornecedores quantos negros tem, quantas mulheres tem, quantos PCDs tem, porque eles vão, se a agência de publicidade não fosse diversa, ela vai reproduzir os estereotipos e arquetipos que ela tem na cabeça dela sobre diversidade. Então, por isso que ela precisa também contratar consultorias especializadas nessas questões. Quando é a questão PCD ou a questão LGBTQIA+, eu contrato pessoas que tenham essa expertise. Mas eu vejo que meu maior problema, talvez, no mercado é dizer que uma ONU Mulher, ou uma KPMG, ou uma Ernst & Young vão trazer muito mais segurança para uma empresa contratar essas consultorias com budgets faraônicos, que nossas consultorias especializadas no recorte racial ou de gênero, porque tem uma coisa das estatísticas ou do técnico que vai trazer muito mais segurança para uma empresa contratar. Só que meu diferencial, e por isso que eu também facturo bastante esses últimos anos com essa questão, porque as empresas que me contrataram perceberam que uma Ernst & Young ou uma KPMG não tem meu conteúdo. A vivência que eu vou trazendo, por exemplo, tenho iniciado com um grupo de 40 mulheres que ajudou a subir na alta liderança do Bradesco. 50% foram promovidas gerentes, superintendentes e diretoras. O ano seguinte, eles me fizeram uma consultoria de 12 meses com
60 diretoras regionais do Brasil para ajudar elas a subir também. E agora estou iniciando outra jornada com outras mulheres, mas talvez umas 200 mulheres. Então, vai crescendo porque eles percebem que eu, por ser uma mulher negra, da quebrada de Paris, onde meu pai era morador de rua, no final da vida dele, onde meu pequeno irmão caiu no crack, minha irmã maior é faxineira, porque Paris não é só Chanel, Torre Eiffel e champanhe. Nós temos nossa linda quebrada também. Não era bem escrito no meio de social que a poder estudar na melhor escola de ciências políticas, onde se formaram a maioria dos presidentes da França e também, talvez não a maioria deles, mas uma boa parte, e também os presidentes, CEOs das maiores empresas da França. Então, não era bem escrito que ia me tornar apresentadora de TV, consuleza da França, em São Paulo. Então, a Glaucimar Petikov e o Octavio Lazari viram em mim uma mulher negra que conseguiu transitar na elite. E eles quiseram desenvolver um programa de liderança feminina para ensinar minhas técnicas práticas para justamente poder transitar naqueles lugares e empoderar essas mulheres a também aplicar certos métodos para sair assim fortalecidas para quebrar o teto de vidro, melhorar o status dela através de estudar no IBGC, no MIT, na Stanford, para melhorar o pedigree dela, construir um melhor network, stakeholders, entender como a vestimenta, como você vai se apresentar, é uma narrativa visual que conversa com o outro. Então, como analisar como as mulheres do poder, como uma Christine Lagarde no FMI, no Fundo Mundial de Investimento, se veste, como essas mulheres, como uma Angela Merkel se veste, como elas transitam nesses mundos extremamente masculinos e como melhorar a oratoria, a retórica, a argumentação, através da inteligência emocional e dos soft skills. Então, esse virou minha especialização, minha expertise, e hoje vejo que também a Siemens me chamou para treinar negros dentro da empresa para eles também se empoderar para subir e se candidatar para as vagas de liderança. Então, estou muito feliz do que eu estou fazendo. Parabéns pelo seu trabalho, né? Pô, não tem nem o que falar. Show de bola. Maravilhoso. Poxa, que também isso. te conhecer. Obrigado aí pela presença, por ter dado essa aula pra gente. Uma aula mesmo, Uma aula total. E que sigam ela no Instagram. Fala teu Instagram pra gente também. Meu Instagram é Alexandra Loras. Então, ALEXANDRA-LORAEC. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu espero que você volte mais vezes, né? Porque é uma aula mesmo e eu acho que você tem muito conteúdo. E para falar em 1 hora, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas com você. Tem assunto para muitas horas, mas, poxa, obrigado. Parabéns pela sua história, por tudo. E continua morando no Brasil. Não vai embora não, que a gente precisa de você aqui, hein? E obrigada por também nos dar voz. Isso também, como eu falei, é um acto antirracista de nos convidar para nos ouvir. Também que seja um assunto pesado, é muito gostoso sempre de ter pessoas na escuta ativa para transformar o cenário do nosso mundo. Muito obrigada. Legal, obrigada mais uma vez. E para você que está assistindo o Fortalcast, eu espero que vocês tenham gostado também. Ativa o sininho para toda vez, né, que a gente entrar aqui ao vivo, você conseguir assistir a nossa entrevista e também divulga para os amigos, que é sempre bom, né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.